Em qual caso devo usar pelos corporais? Pois tenho bastante barba. Não fica ralo depois? A questão de você usar pelo corporal ou não depende principalmente do tamanho da calvície e também da sua área doadora do cabelo, né? Claro que se a gente quer pôr cabelo, a gente tem sempre uma preferência de colocar cabelo. E se muitas vezes a área calva, digamos, passar uma extensão numa palma de mão, por exemplo, às vezes, muitas vezes tem uma área, às vezes 2, 3, eventualmente até um quarto, 4 palmos de mão, digamos assim. São calvícies bem extensas e normalmente o couro cabeludo somente ele não é suficiente. Aí são casos aí para se acrescentar a barba. Agora, se a pessoa tiver cabelo suficiente, a gente usa somente cabelo. A questão de ficar ralo ou não na barba, né? Tem dois cenários, né? A questão da barba a gente pode retirar somente da região aqui do pescoço, né? Principalmente depois que passa a altura do queixo, a mandíbula. E tem a opção de tirar parcialmente no rosto. Normalmente no rosto a gente retira. Normalmente se a pessoa tiver uma calvície bem extensa, né, e aqui não tiver uma barba tão grande assim, e muitas vezes a gente quer aumentar ainda mais a densidade. E também tem o desejo da pessoa, né, se ela mantém o desejo de querer a barba e ela não tiver muita, a gente não retira aqui, a gente tira somente do pescoço. Aí tem que avaliar caso a caso. E por mais que a gente queira, a gente não consegue tirar 100% de todos os pelos num único ato cirúrgico, né? Qualquer pessoa pode realizar um transplante capilar e com que idade isso já é possível? Normalmente, pacientes muito jovens, principalmente abaixo de 20 ou de 25 anos de idade, não é que o transplante não vai dar certo, é que a gente não sabe exatamente até que ponto a calvície ela possa evoluir. Mas a gente já fez pacientes abaixo dessa idade, a gente já fez, por exemplo, caso de entradas pequenas, só que o paciente em toda a extensão não tinha sinal de afinamento e uma área doadora excelente. Então é um caso coerente para fazer abaixo dos 25 anos de idade. E é claro, eu nunca querer baixar demais a hairline, porque esse cabelo ele vai te acompanhar para o resto da vida, né? Agora, a questão de condição de saúde, né? Condição de saúde para realizar o transplante capilar, basicamente, é você ser saudável o suficiente para passar por um processo de anestesia local. A imensa maioria tem condições disso, né? Só se você tiver alguns tipos de doenças específicas, né? Que possa impedir um pouco em relação a isso. Mas de maneira geral é um procedimento de baixo risco, de longa duração, mas é perfeitamente ser executado numa grande maioria das pessoas. Por que não pode ser feito em mulheres? Procura em clínicas, mas ela não consegue achar quem faça transplante ou implante. O termo mais correto acaba sendo transplante capilar, que o fio é seu mesmo. Mas o que eu digo é que você está procurando os lugares errados, né? Porque às vezes a pessoa procura em franquia, em um modelo assim de produção em massa, normalmente não vai querer fazer o transplante em casos de considerados mais difíceis, né? Porque eventualmente mulher pode ser mais difícil, porque normalmente na mulher a gente não raspa o cabelo, né? E aí o correto é trabalhar da melhor técnica possível, né? Trabalhar com lupa, e tem a questão de fazer as incisões exatamente onde for necessário. Mas eu acredito que você não acompanhe nosso trabalho, mas por você estar falando esse termo, porque a gente faz o transplante capilar em mulher sim, e muitas mulheres fazem não só para corrigir a calvície, mas tem a opção também de reduzir o tamanho da testa, que é uma outra alternativa, porque tem gente que às vezes pensa que o transplante capilar só pode ser realizado em quem tem calvície, tem gente que tem muito cabelo e às vezes só quer fazer uma redução, às vezes de 1 centímetro, 2 centímetros, que seja, mas a justificativa de muitas clínicas não realizar o transplante capilar não é porque ela não é possível ser executada, mas sim porque ela
não quer fazer por causa que normalmente a mulher não rasparia o cabelo. Mas a gente consegue executar da mesma maneira, né? O transplante capilar com sucesso. É claro que tem umas particularidades aqui em cima, a gente não vai raspar. Na parte posterior a gente consegue sim fazer a extração, só que de maneira geral a gente costuma raspar na parte posterior de onde vai ser retirado. E na parte da colocação não é necessário esse ato da raspagem. É um pouco aquela condição assim, por exemplo, se você dirigir na chuva, no escuro, você vai colocar mais devagar, mas é perfeitamente executável, né? Tem a questão do grau da dificuldade técnica e às vezes se a clínica assume que não consegue executar, ela prefere falar que não realiza, mas se foi orientado que a mulher não pode fazer o transplante capilar, foi orientado de maneira errada. É mito ou verdade que só compensa fazer transplante capilar somente depois dos 35 anos de idade? Na realidade, a resposta depende. Depende do seu grau de calvície e depende da idade que você já está com um grau de incômodo. Pacientes normalmente abaixo de 25 ou eventualmente até 20 anos de idade, que já estejam tendo uma perda capilar importante, é sinal que já vai ter uma calvície bem extensa. Agora, por exemplo, se você tiver, por exemplo, numa faixa de 25 a 30 ou até perto dos 35, você já tiver uma calvície média, digamos assim, que às vezes fica só na parte das entradas ou a coroa, é perfeitamente executável. Porque às vezes a pessoa pensa assim, eu vou ficar mais calvo para poder fazer a cirurgia. A questão que muitas vezes a densidade, se a pessoa tiver muito calvo, às vezes não chega naquela densidade que você desejaria, né?